Fala aí galera, eu sou o Guilherme Trevisan, você está no Instaview Nerd e nesse vídeo a gente vai fazer uma análise sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias. E uma curiosidade legal, que eu estou gravando esse vídeo no dia 25, dia do Orgulho Nerd. Esse vídeo vai acabar saindo na segunda-feira para vocês, mas eu queria já falar aqui que é o lançamento oficial do meu Clube Etérea, que é um clube para nerds. Então se você quiser saber mais, tem um link na descrição aqui pro Instagram do Clube Etérea e também pro Discord do Clube Etérea, que é o nosso clube. É grátis, tá? Então só você aceitar o convite aqui no link da descrição, e aí você já vai estar no nosso clube pra nerds, beleza? Chega de merchandising, bora lá pro vídeo. Pessoal, é importante falar que nesse vídeo não vai ter spoiler, então esse é o guia bem seguro pra você que não tá querendo tomar spoiler da história. Última coisa aqui, se você quiser comprar o Guia do Mochileiro das Galáxias, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você usar esse link pra comprar lá na Amazon, você me ajuda e não vai gastar nada mais por isso, tá? Então, se por acaso você for comprar o Guia do Mochileiro, por favor, use o meu link que tá aqui embaixo, você vai me ajudar. Fechou? Bora lá. Pessoal, última coisa, tá tudo separado por seção, então se você quiser saber de alguma coisa específica, você pode pular direto pra lá, beleza? A gente vai começar falando da sinopse. Eu tenho aqui, aliás, a gente vai falar sobre os 5 livros, certo? Porque eu tenho aqui a edição com a trilogia de 5, né? Que o próprio Douglas Adams chama. Então a gente vai comentar sobre os 5 livros aqui. Eu vou falar também se vale a pena você pegar essa versão única ou se vale a pena você pegar eles separados, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. Vou começar pela sinopse. Primeiro falando sobre a saga como um todo. A saga é sobre o Arthur Dent, que é meio que o protagonista ali. Acho que eu posso dizer que essa saga ela tem meio que co-protagonistas, porque tem outros personagens que também são muito importantes e eles aparecem muito na história. Mas o protagonista de verdade mesmo é o Arthur, que, diga-se de passagem, é um personagem muito legal, muito engraçado, eu dei muita risada com ele. E a gente vai acompanhar durante a saga toda as aventuras dele pelo universo, por aí. Um livro de ficção científica, óbvio, tem muita viagem espacial com espaçonaves e tudo mais. É bem legal, alienígenas, planetas diferentes, é uma loucura completa e essa é a base de toda a saga. É você acompanhar o Arthur por viagens espaciais, aventuras espaciais. E aí cada livro tem uma aventura focada ali, uma aventura específica, né? Falando especificamente de cada livro, né? O primeiro a gente vai ter ali o Arthur sendo retirado da Terra às pressas, porque a Terra vai ser destruída. E isso é nas primeiras páginas do livro, tá, gente? Tá na sinopse também. Se você pega o livro e vira atrás, tá na sinopse, então não é spoiler. Fiquem tranquilos. A Terra é destruída e aí o Arthur ele consegue escapar dessa destruição da Terra. E, entre aspas, ele é o último humano na galáxia, né? E aí ele sai pra aventuras ali, descobre coisas bem legais. O segundo, ele vai pro Restaurante no Fim do Universo, é o nome do segundo livro, né? O Restaurante no Fim do Universo. Eles comem algumas coisas estranhas lá. Eles, eu digo, porque tem mais de um personagem nessas aventuras, né? Como eu falei, tem os co-protagonistas. E aí depois eles vão pra questão fundamental da vida, universo e tudo mais, que inclusive é o terceiro livro, o nome do terceiro livro, né? A vida, o universo e tudo mais. Ele tá numa terra pré-histórica, eu não vou ficar falando muito também, porque senão vocês vão começar a conjecturar muita coisa. Enfim, não vou ficar explicando muita coisa, mas ele tá numa terra pré-histórica lá, e aí ele é arrastado pra salvar o universo dos Crickets. Acho que é assim que fala. Enfim, tem umas guerras muito malucas nesse livro e tudo mais. Eu vou comentar melhor sobre ele quando a gente for falar da história. Aí depois tem o Até Mais e Obrigado pelos Peixes, que é o quarto livro. Esse livro, ele se passa na Terra. É um negócio meio estranho que acontece, mas vocês vão entender. A Terra aparece de novo e tal, e o Arthur tá de volta lá. Vou falar melhor sobre ele na história, que tem uns detalhes interessantes, tá? Aliás, na seção da história, né? E aí a gente tem o último livro, que é a Praticamente Inofensiva. O Arthur Dent vai parar em uma terra muito maluca, um planeta maluco lá. Tá tentando viver uma vida normal no planeta maluco. E aí ele descobre algumas coisas meio surpreendentes, assim, sobre outros personagens que também já são apresentados no livro. Enfim, essa é mais ou menos a história, mas tudo se resume... A história não, né? A sinopse. Tudo se resume ao Arthur, às aventuras do Arthur pela galáxia. Vamos falar da edição agora, que é essa edição de volume único que eu tenho aqui. Vocês vão ver mais um detalhe aí no vídeo que eu vou botar pra vocês. Esse volume único, ele é publicado pela Arqueiro e ele tem os 5 livros da série, então você compra ali, já tá tudo bonitinho, tá tudo amarradinho, tá? Parece que depois tem um 6º livro que foi lançado, mas tipo um spin-off, assim, eu ouvi falar desse negócio, nem fui muito atrás, porque eu vi que é uma história extra, tipo, que não tem muito a ver, assim.
Então talvez se alguém souber melhor sobre isso, tiver mais informação, pode colocar aqui embaixo. Mas o que é oficial tá nesse volume único, tá? Que inclusive é muito bonito, mano. Ele tem capa dura, é meio brilhante a capa, certo? A lombada dele é muito boa. Tem um negócio que eu acho muito legal, que é a fitinha de marca-página, então você pode usar ela. Eu usei ela 100% do tempo enquanto estava lendo o livro, eu gosto bastante. Ele tem essas escrituras aqui do lado. O meu tá um pouquinho manchadinho aqui na base, porque ele tava na estante, eu fui passar um pano úmido e acabei encostando nele. Então vacilei, a culpa é minha, tá? Mas onde não encostou, olha só, já faz uns 4 anos que eu tenho esse livro. Ele tava lá na prateleira esperando ser lido, aí chegou a vez dele na fila, né, que vocês são leitores também, vocês devem saber como é que é. A gente tem a fila de leitura, e aí a gente vai lendo, chegou a vez dele, demorou um pouquinho, mas eu consegui também vencer esse calhamaço, foi difícil, mano, é bem grande, apesar das histórias serem boas, ele é grande, tem muita coisa pra ler, né. E aí, mano, essas inscrições aqui eu acho muito legais, mano, é muito bonitinho, tipo, azul e branco, mano, é legal de verdade. A escrita aqui dentro eu achei bem legal, ela é confortável, o papel é amarelo, então é aquela leitura gostosa, você vai lendo de boa, o tamanho das letras é bem legal, eles são até grandes, então é fácil de ler, no geral, assim. Eu gostei bastante, é bem confortável de ler o livro, assim. Ele é robusto, então você pega na mão, passa aquela confiança, é bem legal, gente, de verdade. É uma edição muito, muito bem construída. Agora falando sobre a tradução, lembrando que a tradução eu pego com base em análises que eu vejo sobre a tradução, certo? Eu não li a versão em inglês e depois em português pra saber. Então assim, eu estou passando pra frente aqui a pesquisa que eu fiz para fazer o vídeo, certo? Eu vi a galera falando, aliás, a tradução é feita pelo Paulo Pousonoff Jr., vi o pessoal falando que a tradução é boa sim, passa bem o tom irônico da série, né? Tem muita ironia dentro do livro, e a tradução passa bem isso. Tem algumas piadas que perdem um pouco o sentido, elas perdem a força, às vezes você passa batido na tradução, porque não tem como pegar muito bem. Tipo, a piada é em inglês ela faz sentido, mas traduzindo para o português ela não fica tão boa, então não fica tão legal. Então tem algumas coisas que acabam se perdendo. Aí eu vi gente falando assim, ó, se você manja muito de inglês, gosta de ler inglês e tal, vai na versão em inglês que é mais legal. Mas a versão em português também é muito boa, a tradução é boa, tá? Eu li 100% em português, me diverti, é legal, não senti que eu tava perdendo nada, tá? Se você por acaso é fluente aí, curte ler inglês e tal, aí sim, manda ver, vai na inglês que é uma boa, tá? Mas se não, mano, vai na português, tranquilo. Eu sei ler inglês e tudo mais, mas eu tenho uma preguiça de ler, cara, livros em inglês. A hora que eu pego pra ler, eu quero me divertir, não tô a fim de pensar. Então, eu fui em português mesmo e já era. É isso aí. Vamos falar agora sobre a história. Agora não vamos, né, passar a sinopse. Vou dar uma analisada na história, claro, sem dar spoiler pra vocês. Começando pelo primeiro livro, né, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Já vou adiantar que esse livro é uma obra-prima. Cara, engraçadíssimo. Eu li ele muito rápido. Foi o livro que eu li mais rápido de toda a saga. É muito engraçado, é leve, as coisas que acontecem, mano, você dá risada o tempo inteiro, tem coisas muito criativas, assim, então toda hora você se depara com coisa, tipo, nossa, mano, que negócio fora da casinha, e é legal, e faz sentido dentro do universo do guia, né? Ele é super aleatório, já no início, assim, você vai pegando o esquema, ele joga umas informações meio aleatórias, assim, ele desenvolve personagens, raças, planetas e tal, que você, normalmente, num livro comum, você não daria muita importância, mas ele explica várias coisas que, tipo assim, meio que ninguém quer saber, sabe? Só que é muito legal, mano. Vou dar só um exemplo. Tem uma raça lá de alienígenas que eles torturam os inimigos dele lendo poemas pros inimigos. Cara, é engraçadíssimo. E aí ele começa a ler um poema lá pros caras. Mano, é muito legal. Então, assim, tem muita coisa criativa, a história é leve, é engraçada. Cara, definitivamente vale a pena, tá? Se você ouvir todo o resto dessa análise e não se interessar pelos outros livros, pegue o Guia do Mochileiro das Galáxias sozinho, não é só o primeiro, porque vai valer a pena, mano. É muito divertido, velho. Muito legal mesmo. Mesmo que você não seja muito ali da ficção científica, fantasia e tal, é muito legal. E você já vai conseguir entender algumas piadas aí da galera, como, por exemplo, a piada da toalha, né? Que tem aí da toalha.
ele já fala logo no primeiro livro e já fala sobre isso. A do 42 eu acho que não é nesse livro, eu não sei, eu li tanta coisa, mas às vezes eu confundo de aonde que ele cita o quê. E essa parada do Não Entre em Pânico você também já vai entender, tá? Então vale a pena, mano. O Guia do Mochileiro das Galáxias é um livro muito divertido. Agora, falando sobre o Restaurante no Fim do Universo. O que é que acontece? No final do Guia do Mochileiro das Galáxias, eles estão indo para esse restaurante no fim do universo. E aí, o que acontece? A minha opinião é que assim, ó, só vale a pena você ler o Restaurante no Fim do Universo se você ficar muito curioso, se você se apaixonar muito pelo primeiro, tá? Porque assim, o segundo, ele não acontece muita coisa. Eles chegam no restaurante lá e tal, tem a comida, depois tem algumas aventuras, depois... Mas assim, eu não achei nada demais. É um livro divertido de se ler, é legal, mas ele não é a obra-prima que é o primeiro, tá? Pelo menos eu não achei, foi a experiência que eu tive. Mas definitivamente foi um livro divertido, tá? Tem umas naves diferenciadas que são apresentadas nesse livro, é bem legal. Então assim, é um livro da hora. Acho que vale a pena, mas se você gostou bastante do universo, se você realmente ficou curioso para ver esse restaurante no fim do universo, que é bem maluco, tem umas coisas bem legais lá, mas assim, ele não é a mesma obra-prima que é o primeiro, certo? Então tenha ciência disso. Agora, indo pro terceiro, que é A Vida, o Universo e tudo mais, esse eu fiquei bem decepcionado com ele, na verdade. Esse é aquele livro que o Arthur tenta salvar a galáxia dos cricket, né, dos cricketers. Ele tem algumas piadas que, essa eu acho que se encaixa naquelas piadas que perderam um pouco a força da tradução, assim. Eu particularmente não gostei desse livro, ele foi bem chato de ler, assim, era um livro que me dava sono, e eu quase desisti da saga por causa desse livro, mano. Eu realmente não... Eu ficava meio perdido, assim, então eu achei um livro confuso de entender o que tá acontecendo e como é que a história se desenrola. Eu realmente não achei legal, assim. E eu não senti que ele fez muita falta pros outros. Então, assim, ó, se você começar a ler, chegar na metade e achar muito paia, eu realmente acredito que você pode pular pro próximo, tá? Eu acabei lendo tudo, mas eu não recomendo não o terceiro, eu não gostei, tá? Essa foi a minha experiência. Agora, sobre o livro 4, isso aqui é interessante, que é o Até Mais e Obrigado pelos Peixes, que é quando os golfinhos desaparecem. Eu não sei se eu falei isso na sinopse, mas tem isso na sinopse, tá? O Arthur Dent volta pra Terra, a Terra reaparece lá de algum jeito maluco, e aí os golfinhos não estão mais lá, né? E ele conhece uma mulher, e aí eles têm um romance, e aí o livro é basicamente sobre esse romance lá. E é um romance meio maluco, assim, um negócio meio diferente. Eu achei legal, e aí assim, ele é um livro legal, assim como o segundo livro, o do Restaurante no Fim do Universo, tá? Então assim, foi um livro divertido, eu gostei bastante de ler, bem melhor do que o terceiro. Não sei o que aconteceu no terceiro, mano. Parece que tava indo bem e o autor deu uma tropicada, assim, eu não sei. Ele deu pra alguém e escreveu o terceiro livro, eu não sei o que aconteceu, mano. Mas o 4 é um livro divertido sim, e eu gostei bastante, tá? E aí depois tem o 5, que é o Praticamente Inofensiva, que esse eu não consigo falar muito sem dar spoiler pra vocês. Então eu não vou falar muito sobre a história, vou falar sobre a experiência que eu tive, certo? Ele é um livro legal, mas eu achei ele meio fraco. Assim, tem algumas coisas que são meio forçadas demais. No geral, tem bastante coisa que é meio forçada. Só que assim, você acaba engolindo muito bem, porque o universo é muito maluco. Então, simplesmente se encaixa, sabe? E parece que faz total sentido, apesar de não fazer nenhum. Só que nesse último, tem algumas coisas. Uma muito importante em específico, que eu não vou comentar porque é um baita de um spoiler. Mas se vocês forem ler, vocês vão entender isso. Que ela parece meio jogada, assim, sabe? O autor quis dar um super plot twist na história, mas aí ficou meio jogado, assim. Tipo, de repente cai no meio lá um negócio e você falou, ué, mas da onde veio isso? E o protagonista também não entende muito, só que ele aceita muito rápido. É um pouco estranho, assim, mas é um livro ok. Eu diria que, assim, o primeiro livro ele é uma obra-prima maravilhosa, leia, tá? Mesmo que não seja o seu estilo de leitura e tal, leia com toda certeza. O Restaurante no Fim do Universo, que é o segundo livro, é um livro muito bom e vale a pena se você ficou curioso e quer continuar a ler a história, porque de fato o primeiro ele não tem um fechamento exatamente assim, ele parece que é meio cortado no meio, sabe? Então, se você ficou muito curioso, vale a pena ler o segundo, porque ele é legal. O terceiro não vale a pena, mano. Eu pularia hoje, porque eu nem prestei atenção direito nele, porque eu sentia muito sono lendo ele. E não me fez diferença, assim, saber o que aconteceu nesse livro, tá? Então, eu não gostei. O quarto livro é um livro bom,
é um livro ok, assim. Eu achei nada de demais. Dá pra se divertir lendo. É ok. E o quinto também é ok. Eu diria que menos ok do que o quarto. Parece que a série, ela foi decaindo, assim, sabe? Então, tipo, o primeiro... Ou pode ser que, por causa da expectativa, assim, a gente lê o primeiro e ele é maravilhoso. E aí, a expectativa pros outros é que ele seja maravilhoso também. Só que eles são só bons. E aí, com exceção do terceiro, que eu achei ruim. Mas a gente fica um pouco decepcionado, assim. No geral, eu achei legal. Vi vários reviews antes de comprar. A galera fala muito bem da saga inteira, mas não foi a experiência que eu tive, tá? Especialmente o terceiro ali, achei bem ruim. Mas o 4 e o 5 são legais. Então, assim, se você fizer uma forcinha, quiser passar ali, falar que leu tudo, o 4 e o 5 eles valem a pena serem lidos, tá? São livros ok, não são obra-prima que são o primeiro, mas... Eles não são a obra-prima que é o primeiro, mas eles são bons também e acho que vale a pena, certo? A série teve adaptações para filme e teve uma série de rádio também. Descobri isso nas minhas pesquisas, mas eu não consegui ver essa série de rádio, tá? Aliás, ouvi, né? Nem a série de TV, porque parece que tem uma série de TV também. Mas eu assisti o filme do Guia do Mochileiro das Galáxias e eu achei muito legal, mano. É um filme de... acho que ele é de 2005... Mas é um filme antigo já. Só que ele é muito divertido mesmo. É com o mesmo autor do Hobbit. Eu não vou lembrar agora o nome dele. Mas o filme é muito divertido e ele é bem fiel ao primeiro livro. E ele é só sobre o primeiro livro, tá? Mas eu achei ele bem fiel. E é bem divertido, mano. De verdade, assim, engraçado. Eu achei da hora, mano. É legal mesmo. Falando agora sobre o valor, pessoal. Essa edição que eu tenho aqui, essa edição de volume único, geralmente ela tá ali entre 70 e 120 reais, tá? Mais ou menos. Depende da promoção, depende da época que você vai pegar. Às vezes dá pra pegar uma promoção melhor. Esses dias eu entrei lá, tava 90 reais, então depende um pouco. Sinceramente, pela história, pelo primeiro, né? E pelo primeiro ser a obra-prima que é. E pelos outros 3 livros que são muito bons, sem contar o terceiro, né? Que é um livro ruim, na minha opinião. E levando em conta o material que eu acho que até 120 reais dá pra pagar, mano, tranquilo, porque é um baita material, assim. Tanto em termos de história, você vai se divertir, quanto em termos de material mesmo, tipo, falando da construção mesmo da edição, sabe? Acho que definitivamente vale a pena. É claro, se você puder pegar numa promoção de 90, 80 reais, eu paguei 70 na época, tinha lançado recente e aí fizeram uma super promoção depois de alguns meses que tinha lançado, eu aproveitei para pegar. Então assim, se você puder pegar mais barato, óbvio, pegue na promoção. Mas se tiver 100 reais, você tá muito ansioso e quer pegar logo, vai sem medo porque vale a pena, tá? E é um livro que eu lembro que ele não mudou muito de preço, então desde o lançamento fica ali mais ou menos entre 100 e 120 reais. Essa promoção de 70 foi um negócio realmente fora da curva que eu aproveitei, mas o preço dele fica sempre entre 100 e 120 e quando lançou, na minha memória, era mais ou menos esse preço também, tá? Então, definitivamente vale a pena e eu acho que é um preço bom a se pagar pelo livro, certo? E vocês sabem que quando o preço tá ruim, eu falo, tá? A maior prova disso é o vídeo do Sakamoto Days lá, que a Panini tá fazendo um preço absurdo em cima do Sakamoto Days. Eu acho que não tem nada a ver o que eles estão vendendo. Vender 45 reais um mangazinho mensal, velho. Ah, pelo amor. Leve em consideração aí o que eu falei sobre cada um dos livros. Se você tiver com medo de arriscar nessa versão única, vai nas versões separadas, tá? Pega lá o Guia do Mochileiro das Galáxias sozinho, que é só o guia. E aí depois, se você curtir, pega o segundo, que é o Restaurante Chufre no Universo separado. Vai pegando os volumes únicos. Agora, se você é um nerd, que nem eu, além de você ter que estar no Clube Etérea, que tá aqui embaixo, entra lá no Discord, mano. Você é obrigado a ler esse negócio. É tipo a bíblia dos nerds esse negócio. E é divertido, tá? Acho que no final das contas a minha experiência foi positiva, foi bem legal, eu gostei. Então, tirando ali o livro 3, né? Eu achei que o resto foi bem legal, então vale a pena, tá, gente? E se você é um nerdzão que nem eu, que gosta de ficção científica, fantasia, eu me diverti muito. Fora que existem muitas outras obras que elas são baseadas e têm referências o Guia do Mochileiro, a saga como um todo, né? E é muito legal quando você tá nesse meio, né? Você saber da onde vem as referências. Então você vê uma referência e lembra porque você leu e tal. Falando sobre a toalha, sobre o 42, o Não Entra em Pânico e tudo mais. Até as raças, tem bastante coisa legal no livro. Tem o peixinho que traduz lá, os caras botam na orelha pra traduzir. É muito divertido. Então assim, se você é um nerdzão raiz,
acho que é meio que a sua obrigação ler esse negócio. Então, aproveita, pega aí a edição única, já lê tudo de uma vez e entra lá no Clube Ethereum, mano. Depois vamos trocar ideia. Eu já vou mandar uma mensagem lá perguntando se alguém já leu e aí a gente vai trocar ideia sobre o livro. Então, por favor, entra lá, vamos conversar, vamos movimentar aquele servidor lá, que tem eu e mais 3 amigos, a gente tá gerenciando, tá mandando coisas lá, e tem o Instagram também, segue a gente no Instagram, tá? Se você quiser seguir o meu perfil pessoal também, tá tudo aqui embaixo, gente. E tem um Linktree pra ver todos os meus trabalhos aqui na internet, você acessa lá e tem acesso a tudo, tá bom? Não esquece, a última coisa, o link tá aqui embaixo do livro, se você quiser comprar, passa lá, mano. Eu agradeço demais, só de você clicar lá você já me ajuda. Fechou? Eu vou ficando por aqui, mano. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou, fui.